Agora, então, vamos à última parte desse primeiro ciclo, que é o debate. E convidamos ao palco o mediador Walker Massa, para fazer, então, essa mediação. Os palestrantes deste bloco, seu Marcelo, que já se encontra aqui, e o Pedro Ishimaru, por gentileza. Não esqueçam de mandar as suas perguntas. Esse tempo de debate será de 15 minutos e, logo após, teremos um super breve intervalo de 10 minutos. Primeiro, o debate. Vamos lá. Primeiro, assim... Temas distantes. Né? É um desafio pensar como é que eu conecto esses dois temas aqui, né? Mas eu vou chegar lá, vamos ver se eu consigo. Mas, primeiro, cara, fiquei muito feliz, ambos, assim, todo o trabalho do ponto de vista de retrofitar, nada pode ser mais sustentável do que aproveitar o existente na busca de novos materiais. Alguém aqui conhece, talvez tu conhece, o Vila Flores, aqui em Porto Alegre? O Vila Flores seguiu essa linha. Ele foi trazendo a população, já que ele não tinha investimento, não tinha verba, não tinha apoio público, ele trouxe a própria comunidade para redefinir o que fariam dele, né? Ele se tornou um Instituto Centro Cultural Vila Flores, com cases maravilhosos do ponto de vista de... Vou procurar conhecer. Vale, era uma antiga moradia da família Vale, que foi construída para ser uma casa de hospedagem dos funcionários. É lindo o projeto, assim, eu gosto muito dele. Bom, eu juro que eu vou tentar conectar vocês dois, eu não sei muito bem como. Mas, assim, o que eu fiquei cá pensando? Um último ponto que tu trouxe agora, não são apenas os carros. A gente está falando em que tudo que nós, hoje, temos do ponto de vista de tecnologia, gadgets, etc., envolvem bateria. Tá? E, cada vez mais, a eletrificação é um caminho na busca da descarbonização. O perfil, me parece, me corrija se eu estiver errado, Pedro, de quem busca uma moradia retrofitada, ele não está buscando edificações ultra high-tech, ele quer história, ele quer uma narrativa, está numa área que ele curte. Mas ele provavelmente ia gostar de um carro elétrico. Os empreendimentos hoje nossos, nenhum deles tem vaga de garagem, então essa é uma primeira distanciamento. Esse é o ponto que eu ia chegar. Ele não vai curtir o carro elétrico, mas ele vai andar de bike elétrica. Exato. É uma possibilidade. Isso sim. E ele vai ser um cara conectado, trazendo soluções de eletrificação. Como é que, né, esses dois mundos vão se... Eu acho que tem alguns aspectos aí. Eu acho que a relação, por exemplo, uma das questões técnicas de desafios desse universo de renovação de prédios existentes é a segurança contra incêndio. Não necessariamente, única e exclusivamente, por conta dos veículos elétricos ou baterias, mas de riscos de fogo de maneira geral. Essa é uma das questões em que a gente... Uma das questões que está dentro daquele pilar de tecnologia jurídica que eu falei, que é as legislações edilícias, de uma maneira geral, terem de acompanhar e passar a refletir o que pode e o que não pode. Então, a gente teve esse debate, primeiro com legislação edilícia, ou seja, o que eu posso construir, o que é um direito adquirido, o que eu posso demolir e reconstruir dentro da mesma edificação, mas também todas as adaptações de segurança contra o incêndio, porque a gente está falando de um prédio que, teoricamente, a gente vai reinserir no mercado e é para ter uma vida útil de mais 50 anos. Do ponto de vista de segurança contra o incêndio, hoje a nossa realidade permite algumas adaptações por serem edificações existentes. Mas, em muitos dos casos, a imposição é da legislação nova. Então, a gente faz uma adaptação realmente robusta. Estava citando o edifício Virgínia, a gente demoliu completamente a escada existente, escada de emergência, e estamos reconstruindo. Nesse caso, ainda era possível encontrar uma brecha dentro da legislação de bombeiros que permitisse a escada ficar do jeito que ela estava. Mas era realmente uma escada que a gente não se sentiu seguro, como empreendedor, em bancar, em sustentar esse risco ao longo do tempo. Então, estamos demolindo e reconstruindo. Mas, do ponto de vista, de uma maneira geral, do desempenho da edificação, hoje a gente está olhando para um mercado que se equipara às normas de desempenho, tanto do ponto de vista de segurança, quanto de requisitos de habitação. Eu acho que tem esse ponto de conexão aí para ser feito.
Eu vou... como é que é? Pegar a ajuda dos universitários, aí pelo menos eu faço conexões com ambos aqui, e vou começar até de trás para frente. Uma pergunta do Marcelo, não sei quem foi o Marcelo que fez aqui, sobre carros elétricos. Tem alguma nova tecnologia surgindo para baterias, onde ele alerta que certamente o risco é o tendão de Aquiles do segmento? Bem, existe sim uma evolução que a gente chama de conceito de segurança intrínseca, né? Tornar baterias mais seguras, com eletrólitos sólidos, né? Com anodos à base de nióbio, são tendências já viáveis, né? Já quase em produção de escala comercial, mas a gente ainda vai ter a realidade, né? De carros ainda já vendidos rodando, tá? Existem outro tipo de propulsão, como células de combustíveis, baterias de fluxo. Assim, a gente sabe que a bateria de lítio é apenas uma fase de transição, tá? Tanto que hoje, quando a gente avalia a evolução das baterias, até um tempo atrás, a gente tinha uma busca por eficiência, né? Baterias menores com maior densidade. Hoje não, a busca é por baterias mais seguras, abdicou-se da questão da densidade, abriu-se mão para produzir baterias maiores, mas em prol dessa segurança. E o outro viés não é só a química da bateria, mas a tecnologia embarcada, por exemplo, a bateria dos veículos hoje é a mais segura que a gente tem no mercado, tá? É uma bateria que é feita para não pegar fogo. Se a gente tentar provocar um curto, ela não deixa. Então, existe assim, uma segurança muito forte e a gente quer aproveitar a inteligência que ela tem, né, para utilizá-la também na prevenção, igual a gente tem hoje na Fórmula E, onde os veículos têm telemetria o tempo todo. A gente monitora ela o tempo todo, durante 4 dias que ela fica em determinado país, e qualquer variação a gente atua antes dela dar problema, tá? E que seria assim, uma coisa que não acontece no convencional. Então, ela vai trazer benefícios, existe um risco, é pequeno, mas ele existe e a gente tem a possibilidade de mitigá-lo. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta agora para o Walker. A pergunta veio para mim. Costumamos querer igualar a construção com a indústria automotiva. Porém, como fazer isso levando em conta que são produzidos 40 carros por hora em uma instalação contra cada prédio que precisa ser único? Quando a gente foi na Lindebex, a gente viu algo que foi interessante. Assim, dos 100% de desenvolvimento do projeto, 80% é parametrizado. 20% é customizado, o traço do artista, do arquiteto, o diferente tipo de revestimento. Porque, no fundo, se a gente olhar edificações com um olhar bem simplista, mas que faz muita lógica, nós temos um conjunto de pisos, tetos, paredes, esquadrias. Então, há componentes. O processo da indústria da construção civil, do ponto de vista do off-site, é transformar uma edificação num conjunto de componentes. Na Lindebex, normalmente, o arquiteto vai na construtora, eles mudaram até a ordem sequencial. O arquiteto vai na construtora e recebe uma biblioteca de componentes para que ele junte isso e possa fazer o projeto mais escalável e padronizado possível. E, ao final, ele vai lá e coloca a diferente arte dele e faz com que isso se torne único, visível, né, tenha um traço de personalidade. Então, essa é a resposta. Vamos lá. Vou pegar agora, vou voltar lá no início. Pergunta do José Paulo. Pedro, sua concepção do que está propondo é fantástica. Como fazer esse retrofit em áreas degradadas? Onde vários prédios estão abandonados e renovar não se tornará suficiente para atrair moradores e consumidores para a parte comercial. De quem que é a pergunta? José Paulo. Muito boa observação, José. Acho que essa é uma percepção super, super importante que, para a gente, tem sido um dos guias para a gente definir um pipeline de transformação. A gente hoje, o Edifício Misericórdia, ele é um prédio sozinho, mas o primeiro dos ingredientes que nos fez apostar nesse empreendimento é porque a gente já tinha na região
pelo menos 3 equipamentos de muita atratividade e um funcionamento muito grande, e a gente acompanha o movimento de outras empresas que também estão olhando para esse mesmo negócio. A região da Vila Buarque, no centro de São Paulo, tem um case de sucesso nesse sentido, por ter feito 5 prédios ao mesmo tempo, ajudando o processo de regeneração urbana do outro. Efetivamente, a gente transformar um único prédio numa região onde você tem um cenário talvez de desocupação muito grande, é muito difícil daquilo produzir. É quase que uma mimetização, de novo, da natureza. Essa ideia de biofilia, de biomimética. A Soma Uma é uma empresa que tem esse nome em homenagem à Suma Uma. A Suma Uma é uma das maiores árvores da floresta amazônica, que tem como característica principal ter raízes muito, muito profundas e extensas. Então, nos períodos de seca, onde tem pouca chuva, ela, ao invés de puxar a água do solo, ela acaba, pela saturação, soltando água no solo e fazendo com que outras plantas e espécies se desenvolvam ao seu redor. Então, no fundo, esse aspecto também de desenvolvimento, as florestas, elas crescem muito mais rápido na medida em que eu tenho várias plantas crescendo ao mesmo tempo do que uma planta isolada da outra. Então, eu acho que, desse ponto de vista, essa observação é fundamental, e a gente, efetivamente, tem tratado isso como estratégia de negócio para o desenvolvimento. A chance de sucesso, de transformação, é realmente muito maior. E, apesar do desafio, me lembro muito do Jamie Lerner, do livro Acupuntura Urbana, né? Então, daqui a pouco tu vai lá e finca um alfinete que vai viralizar, e vai, evidentemente é um processo complicado e complexo, mas na medida que tu consegue pensar qual é a vocação daquele, né, de todo aquele entorno, como é que tu pode trabalhar extremamente bem, que é o que a gente chama do place branding, do place make, vai lá, define vocação, ativa a comunidade, ativa o mercado, ativa o público para de alguma forma coabitar, esse ambiente começa a criar vida. Não, sem dúvida. Eu acho que o ponto é isso. Tem um raio ótimo de distância entre essas acupunturas. Eu acho que talvez o que eu disse e a observação que foi feita tem um pouco disso. A visão da acupuntura urbana, eu acho que a gente pode aplicar nesse caso, desde que a acupuntura, eu tenho uma agulha aqui e a outra relativamente próxima. Se eu botar uma agulha aqui e a outra a 10 quilômetros de distância, o efeito coletivo disso, assim como a propagação do fogo dentro da bateria, ela é minimizada, ou seja, aí o distanciamento faz muita diferença na velocidade de propagação dessa transformação. Aí achamos o paralelo. E aí eu achei o paralelo aqui, ó, a pergunta do Marcelo. Marcelo Davis Hansen, DHG, Gestão e Projetos. Sobre a bateria dos veículos elétricos, se uma ou mais células colapsarem, então a gente está falando de 2, né? Existe algum sistema para isolá-las, evitando danos ou riscos maiores e mantendo o funcionamento seguro? Sim, as baterias têm sistemas de proteção, mas elas, quando entram em fuga térmica, elas não conseguem segurar. Tá? A gente tem percebido que existem até baterias com compartimentação interna, e, nesse caso, o fogo até acaba se propagando por mais tempo. Baterias com menos propagação, com menos proteção, queimam mais rápido. Tá? Então, assim, as tentativas iniciais de tentar criar compartimentação criam efeitos colaterais justamente por, na época, falta de entendimento dos efeitos. Hoje a gente entende mais, as primeiras baterias tinham proteção interna com fibra de vidro, que inicialmente seguravam, depois explodiam, e hoje a gente inverteu, né? As baterias agora tendem a ter mais alumínio, até acrílico, justamente para facilitar a fuga dos gases. Tá? O que a gente tenta desenvolver são sistemas também de proteção interna. Nos ônibus, em algumas capitais como São Paulo, todos os ônibus são obrigados a ter proteção interna. A gente teve um incêndio agora recente, dia 14 de setembro, e o sistema teve uma eficiência muito boa no controle da chama, foi controlado muito rapidamente, não houve publicação na mídia, né? Foi um trabalho muito bem feito pelo bombeiro, pela fabricante da bateria, um trabalho de overhaul muito forte, e a gente tem conseguido controlar. Tá? A gente pensa, sim, eu acredito que a nova geração que está entrando, das baterias de aeroespacial, que vão, né, provocar a propulsão dos aviões elétricos,
Essas sim são baterias que vão vir com uma proteção interna muito forte. A gente até está considerando essas proteções até a nível de poder aliviar as medidas de segurança externa. Então, quanto mais segurança eu embarco na bateria, mais seguro eu tenho para a minha edificação. Uma pergunta agora para mim. Assistindo tantas experiências de inovação em construção off-site fora do Brasil, e com o déficit de mão de obra que estamos passando, qual é o maior obstáculo a ser superado aqui para termos, de fato, a industrialização da construção? Mercado, clientes, fornecedores, projetistas? Pergunta do Michael. Bom, eu acho que a gente tem, primeiro, uma mudança de cultura do lado do industrial, do construtor, do arquiteto e do engenheiro, que precisam trabalhar, inclusive num olhar multissistêmico. A gente vai trabalhar com hibridismo ainda por muito tempo em diferentes sistemas. Então, a gente precisa se conectar mais entre nós, ecossistema, nós com a universidade, para identificar pesquisa, para que a gente possa ter, de fato, assim, isso já é realidade, mas a gente pode ter, na segunda geração, como eu falei lá, fazendo a relação com os chineses, para a gente poder criar projetos industriais off-site com muito mais tecnologia. E o segundo ponto que, para mim, eu acho fundamental é comunicação, 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 comunicação. São eventos como esse, a gente precisa explicar mais, a gente precisa difundir, a gente precisa inspirar. Quando levo... Gente, eu era alguém que, assim, eu me lembro da minha família dizendo, eu vou comprar casa só se for casa de material, como se steel frame, ou wood frame, ou madeira engenhada não fosse um material. E hoje eu não quero uma casa de tijolo, eu quero uma casa com outros materiais. Eu tive que sair, entender, me inspirar para isso, conhecer o processo e voltar para cá infectado, né, digamos positivamente. Então, esse é o sentido. Gente, temos mais um pouquinho de tempo, porque tem mais perguntas aqui. Eu vou fazendo, ninguém me olhou, vamos lá. Pedro, quais são os incentivos dados pelo município para a retrofit em São Paulo? E qual o tempo de retorno de investimento previsto para esses investimentos? Pergunta do Michael. Boa. Michael, o tempo, efetivamente, é um dos grandes diferenciais quando a gente compara o retrofit com a construção convencional. A gente hoje está trabalhando com cronogramas de obra de 12 a 18 meses de construção de um empreendimento, o que a gente sabe que para o mercado imobiliário convencional, sem as tecnologias inovadoras aí do pessoal que constrói em 30 dias, varia de 24 até 36 meses. Então, efetivamente, apesar da exposição de capital ser maior no começo, porque eu não estou comprando terreno, eu estou comprando um prédio construído, a velocidade do ciclo do empreendimento ela é ligeiramente menor. Então, a gente hoje trabalha com taxa de retorno equivalente do mercado imobiliário, mas com o tempo de maturação do ciclo um pouco menor. Com relação aos incentivos, hoje a lei de incentivo ao retrofit em São Paulo atua nos tributos, nos impostos municipais, IPTU, ITBI, IPTU e ISS. ITBI na aquisição do imóvel, imposto na transmissão do imóvel, o IPTU ao longo do processo da obra e após a entrega de uma obra renovada. Então, os moradores futuros de todos esses empreendimentos, isso é um argumento de venda, eles vão ter IPTU reduzido durante 10 anos após o retrofit completo. E o ISS em todos os serviços da construção embarcados na cadeia produtiva durante o processo de renovação. A legislação está em vigor, está funcionando, esse é um grande referencial que a gente também tem compartilhado, que a própria Prefeitura tem compartilhado com os demais municípios do Brasil à medida em que esse tema avança. Eu vou ler a pergunta, mas já vou antecipar assim, um comentário sobre ela. A gente vê cada vez mais carros elétricos rodando pelas ruas. Ao mesmo tempo, eu vejo condomínios sendo pressionados pelos seus moradores a colocarem emergencialmente ou rapidamente uma fonte de carregamento. E aí a pergunta aqui do Marcelo Vidal, do Vidal, quais as exigências estão sendo previstas na nova norma prevista pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, no caso de carregamento de veículos elétricos em condomínios residenciais?
Bem, antes de eu responder, eu queria fazer um paralelo interessante, né? Muito se fala o seguinte, quem é que dorme com o celular carregando na cama? Levanta a mão. Com sinceridade, né? Vamos lá. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, quem é que dorme com ele não carregando? O risco é o mesmo. Tá bom. E esse risco é o que a gente leva para as garagens. Os veículos estarem carregando ou não indifere para o problema, porque historicamente não tem nenhum caso em que o carregador provocou incêndio na bateria. Nenhum, zero. Tá? O que geralmente ocorre ou a bateria tem um problema de disfunção e ela entra carregando ou não, ou, principalmente, né, tradicionalmente, o brasileiro, o que ele gosta de fazer? Né? Ter instalações elétricas instaladas por pedricistas em vez de eletricistas. Existe, para a gente poder ter uma estação de carregamento, existe uma norma da BNT, a 17019, que ela só fez um upgrade da 5410, de baixa tensão de energia, onde ela define como deve ser uma estação de carregamento, desde do fornecimento da rede pública até a tomada de carregamento. Tá? O que hoje a gente vê bastante, principalmente nos carregamentos de motos e pequenos dispositivos, este sim tem uma média de 3 incêndios por mês no Brasil, é justamente sistemas, rede elétricas com defeito, e quando nos trabalhos de perícia, a gente percebe que justo a tubulação está toda queimada. Tá? Então, assim, não há impeditivo, se você já tem veículo elétrico dentro da sua edificação, colocar o carregador não é o problema. Tá? Não é o problema. Basta seguir a 17019, tá? Que você vai ter uma instalação segura. O problema da estação de recarga é a rede elétrica. Qual que é o problema de eu carregar o celular, tá, na cama? É a fiação aquecer. Tá? Aliás, se eu deixo a tomadinha ali na cama, sem o celular e cobrir com o cobertor, aquela tomada aquece, pode pegar fogo também, sem estar com o celular conectado. Então, o problema do carregador nas residências é elétrico. Então, o que eu recomendo para as edificações já tem veículo elétrico, colocar o carregador, já tem uma norma definida. A nossa questão de definir a proteção contra incêndio das garagens é por um problema como um todo. Para mim, difere se ela está carregando ou não está carregando. Está dentro da edificação, eu tenho que criar proteção. Tá? Então, assim, não há impeditivo para isso. Gente, agradeço a ambos, né? Acho que são, como eu disse, 2 agentes de transformação, cada um em sua área. Peço milhões de desculpas, tem mais perguntas, mas o nosso tempo acabou e eu estou, né, tá todo mundo esperando lá. Eu vou depois tentar selecionar aqui, aliás, listar essas perguntas e depois passar para vocês responderem. Obrigado. Obrigado, gente.